Capítulo 6. Miller. O veículo acelerava pelo túnel, a sirene mascarando o zumbido dos motores. Deixavam para trás civis curiosos e o cheiro dos rolamentos superaquecidos. Miller se inclinava para a frente em seu assento, desejando que o veículo fosse mais rápido. Estavam a 3 níveis e talvez 4 quilômetros do quartel-general. Tá, Havelock disse. Desculpe, mas perdi algo nessa história. O quê? Miller perguntou. Ele queria dizer o que está resmungando, mas Havelock pensou que era o que você perdeu. Um rebocador de água é transformado em vapor a milhões de quilômetros daqui. Por que estamos em alerta máximo? Nossas cisternas durarão meses, mesmo sem racionamento. Há vários outros rebocadores por aí. Qual é a razão da crise? Miller se virou e fitou o parceiro. A constituição física pequena, atarracada. Os ossos grossos de uma infância passada em gravidade completa. Os terráqueos não entendiam. Se Havelock estivesse no lugar desse tal de James Holden, teria feito a mesma merda estúpida, irresponsável e idiota. Durante um instante, não eram mais agentes de segurança. Não eram mais parceiros. Eram um Belter e um terráqueo. Miller afastou o olhar antes que Havelock pudesse ver a mudança em seu semblante. Aquele cabaço do Holden, sabe? O da transmissão. Miller falou. Ele simplesmente declarou guerra contra Marte por nós. O veículo desviava e balançava, o computador interno ajustando eventuais contratempos no trânsito com meio quilômetro de antecedência. Havelock se ajeitou, segurando o apoio. Chegaram à rampa para o nível seguinte, e os civis a pé abriram caminho para eles. Onde você cresceu, talvez a água fosse suja, mas caía do céu, Miller comentou. O ar podia ser sujo, mas não escapava se suas portas de vedação falhassem. Não é assim por aqui. Só que não estamos no rebocador. Não precisamos do gelo. Não estamos sob ameaça, Havelock respondeu. Miller suspirou, esfregando os olhos com o polegar e os nós dos dedos, até que começou a ver vultos. Quando eu estava em homicídios, Miller contou, teve o caso de um cara que era especialista em gestão de propriedades, ele trabalhava em um contrato da Lua. Alguém queimou metade de sua pele e o jogou pela câmara de descompressão. Acontece que ele era responsável pela manutenção de 60 habitações no nível 30, um bairro ruim. Ele andava fazendo uns cortes de gastos, não trocava os filtros de ar havia 3 meses. Mofo crescia em 3 unidades. Sabe o que descobrimos depois disso? O quê? Havelock perguntou. Absolutamente nada, porque paramos de procurar. Algumas pessoas merecem morrer, e ele era uma delas. O cara que aceitou o emprego dele limpou os dutos e trocou os filtros nos prazos. É assim que as coisas funcionam no cinturão. Alguém que vem para cá e não coloca os sistemas ambientais acima de tudo morre cedo. Todos os que estão aqui são os que se importam. Efeito seletivo? Havelock perguntou. É sério que você está argumentando a favor do efeito seletivo? Nunca pensei que ouviria esse tipo de merda de você. O que é isso? Uma merda de propaganda racista, Havelock explicou. É uma teoria que diz que as diferenças no meio ambiente mudaram tanto os Belters que, em vez de serem um bando de magrelos obsessivo-compulsivos, na verdade não são mais humanos. Não estou dizendo isso, Miller respondeu, suspeitando que era exatamente o que estava dizendo. É só que os Belters não olham no longo prazo quando alguém ferra com recursos básicos. Aquela água seria o ar, a massa propulsora e o líquido potável para nós no futuro. Não temos senso de humor em relação a uma merda dessas. O veículo chegou a uma rampa feita com uma grade de ferro. O nível inferior estava bem abaixo deles. Havelock ficou em silêncio. Esse tal de Holden não disse que foi Marte. Só que encontraram uma bateria marciana. Você acha que as pessoas vão declarar guerra? Havelock questionou. Só baseadas na foto da bateria que um cara tirou? Não temos que nos preocupar com aqueles que esperam para saber a história toda. Pelo menos não essa noite, Miller pensou. Assim que o caso se espalhar, veremos onde estamos pisando. O quartel-general estava bem cheio. Agentes de segurança estavam parados em grupos, acenando uns para os outros com olhos estreitos e mandíbulas apertadas. Um dos policiais de costumes riu de alguma coisa, um bom humor barulhento, forçado, cheirando a medo. Miller viu a mudança em Havelock enquanto cruzavam a área comum até suas mesas. Havelock fora capaz de ignorar a reação de Miller, considerando-a de um homem sensível demais. Agora era uma sala inteira. Todo o quartel-general. Quando chegaram às cadeiras, os olhos de Havelock estavam arregalados. A capitã Shadid entrou. Seu ar sonolento se fora. O cabelo estava preso para trás, o uniforme impecável e profissional, a voz tão calma quanto a de um cirurgião em um hospital de campanha. Ela subiu na primeira mesa que encontrou, improvisando um púlpito. Senhoras e senhores, disse. Vocês viram a transmissão. Alguma pergunta?
Quem deixou aquele maldito terráqueo perto de um rádio? Alguém gritou. Miller viu Havelock rir com a multidão, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Shadid fez cara feia e a multidão se aquietou. Eis a situação, ela retomou a fala. Não temos como controlar essa informação, ela foi transmitida para todos os lugares. Temos 5 pontos na rede interna que estão espelhando isso, e temos que presumir que o público tomou conhecimento da história há 10 minutos. Nossa tarefa é conter o tumulto e garantir a integridade da estação perto do porto. Os quartéis, Generais 50 e 213 também ajudarão nisso. A autoridade do porto liberou todas as naves com registro dos planetas interiores. Não significa que todas se foram. Ainda precisam reunir as tripulações. Mas isso significa que vão partir. E os escritórios do governo? Miller perguntou, alto bastante para ser ouvido por todos. Não são problema nosso, graças a Deus, Shadid respondeu. Eles têm infraestrutura local. As portas de segurança já estão baixadas e trancadas. Separaram-se dos sistemas ambientais principais, então não estamos nem respirando o mesmo ar que eles. Bem, isso é um alívio, comentou Eugene, da equipe de detetives de homicídios. Agora as mais notícias, Shadid prosseguiu. Miller ouviu o silêncio de 150 policiais segurando a respiração. Temos 80 agentes da PE conhecidos na estação. Estão todos empregados em situação legal, e vocês sabem que esse é o tipo de coisa pela qual estão esperando. Temos ordem do governador de não fazer nenhuma detenção proativa. Ninguém será preso se não tiver feito nada. Vozes zangadas se ergueram em coro. Quem ele acha que é? Alguém gritou do fundo. Shadid respondeu ao comentário como um tubarão. O governador é quem nos contratou para manter a estação em ordem, Shadid falou. Seguiremos as diretrizes dele. Com a visão periférica, Miller viu Havelock assentir. Ele se perguntava o que o governador pensava sobre a independência dos Belters. Talvez não fosse só a PE que estivesse aguardando que algo assim acontecesse. Shadid prosseguiu, descrevendo a resposta de segurança que tinham permissão de dar. Miller ouviu sem muita atenção, tão perdido em especulações sobre a política por trás da situação que quase não percebeu quando Shadid chamou seu nome. Miller levará a segunda equipe até o nível do porto e cobrirá os setores 13 a 24. Kazagawa, terceira equipe, 25 até 36, e assim por diante. Serão 20 homens por grupo, exceto no de Miller. Posso me virar com 19, Miller respondeu, e então disse baixinho para Havelock. Você está fora desta, parceiro. Ter um terráqueo com uma arma lá fora não vai ajudar em nada. Sim, Havelock retrucou. Eu já imaginava. Ok, Shadid encerrou. Vocês sabem o que fazer. Mexam-se. Miller reuniu sua tropa de choque. Todos os rostos eram conhecidos, homens e mulheres com quem já trabalhará em seus anos como agente de segurança. Ele os organizou em sua mente com uma eficiência quase automática. Brown e Geldfish tinham experiência com armas e táticas especiais, então liderariam os flancos se fosse necessário controlar a multidão. Aberforth tinha 3 advertências por violência excessiva desde que seu filho fora preso por tráfico de drogas em Ganymedes, então ela ficaria na reserva, poderia lidar com suas questões de controle de raiva em outro momento. Por todo o quartel-general, ele ouvia os outros comandantes de esquadrão tomando decisões similares. Ok, vamos nos preparar, Miller falou. Eles se afastaram em grupo, dirigindo-se para a área de equipamentos. Miller parou. Havelock continuava recostado em sua mesa, braços cruzados, olhos fixos na distância. Miller estava dividido entre a simpatia pelo homem e a impaciência. Era duro ser da equipe sem poder estar na equipe. Por outro lado, o que ele esperava ao aceitar um contrato no cinturão? Havelock levantou os olhos, encontrando os de Miller. Assentiram um para o outro. Miller foi o primeiro a se afastar. A área de equipamentos era parte armazém, parte cofre de banco, projetada por alguém mais preocupado em conservar o espaço do que conseguir pegar as coisas com eficiência. As luzes de LED brancas davam um ar estéril às paredes de mesma cor. A pedra nua ecoava a cada voz e a cada passo. Montes de munição e armas de fogo, sacos de evidência e kits de testes, peças de computadores e uniformes sobressalentes alinhavam-se nas paredes e enchiam a maior parte do espaço interno. O equipamento antimotim estava em uma sala lateral, em armários de aço cinzento com travas eletrônicas de segurança máxima. O equipamento padrão consistia em escudos de plástico de alto impacto, cacetetes elétricos, caneleiras, colete à prova de balas, proteção de coxas e capacetes reforçados com protetores faciais, tudo projetado para transformar um punhado de agentes de segurança em uma força intimidadora, não humana. Miller digitou seu código de acesso. As travas destrancaram os armários. Bem, que merda, Miller disse em tom descontraído. Os armários estavam vazios, as caixas cinzentas com as armaduras tinham desaparecido.
Por toda a sala, ele ouviu todos os outros esquadrões gritarem irados. Sistematicamente, Miller abriu cada armário de equipamento antimotim que conseguiu encontrar. Em todos a situação era a mesma. Shadid apareceu ao seu lado, o rosto pálido de raiva. Qual é o plano B? Miller perguntou. Shadid cuspiu no chão e então fechou os olhos. Eles se moviam sob suas pálpebras, como se ela estivesse sonhando. 2 longos suspiros depois, seus olhos se abriram. Olhe nos armários da equipe de armas e táticas especiais. Deve haver o suficiente para equipar 2 pessoas em cada esquadrão. Atiradores de elite? Miller perguntou. Tem ideia melhor, detetive? Shadid questionou, inclinando-se na última palavra. Miller ergueu as mãos em rendição. Tropa de choque significava intimidar e controlar. Tropa de armas e táticas especiais significava matar com a maior eficiência possível. Parece que as ordens deles haviam acabado de mudar. Em um dia qualquer, 1000 naves podiam ser atracadas na estação Ceres, e a atividade raramente diminuía e nunca parava. Cada setor podia acomodar 20 naves, além do tráfico de humanos e de carga, furgões de transporte, guindastes e empilhadeiras industriais. O esquadrão de Miller era responsável por 20 setores. O ar fedia a refrigerante e óleo. A gravidade estava pouco acima de 0,3 g, e a rotação da estação dava ao lugar uma sensação de opressão e perigo. Miller não gostava do porto. Ter o vácuo tão perto de seus pés o deixava nervoso. Ao passar pelos trabalhadores portuários e pelas tripulações dos transportes, ele não sabia se fazia cara feia ou se sorria. Estava ali para intimidar as pessoas o suficiente para que se comportassem e também para garantir que tudo ficasse sob controle. Depois dos 3 primeiros setores, ele optou pelo sorriso. Era o tipo de mentira na qual ele se dava bem. Eles mal haviam alcançado a junção dos setores 19 e 20 quando ouviram gritos. Miller tirou o terminal portátil do bolso, conectou a rede central de vigilância e acessou as câmeras de segurança. Foram necessários poucos segundos para que descobrisse, um grupo de 50 ou 60 civis se estendia por quase todo o túnel, bloqueando o tráfego dos 2 lados e agitando armas sobre as cabeças. Facas, porretes. Pelo menos 2 pistolas. Punhos erguidos no ar. E, no centro da multidão, um homem imenso sem camisa espancava alguém até a morte. É a nossa deixa, Miller falou, fazendo o esquadrão avançar correndo com um aceno de cabeça. Ainda estava a 100 metros da esquina que os levaria até o coágulo de violência humana quando Miller viu o homem sem camisa atingir a vítima no chão e, logo na sequência, torcer seu pescoço. A cabeça virou de lado, em um ângulo que não deixava dúvidas. Miller reduziu a marcha da equipe até uma caminhada. Prender o assassino enquanto estavam cercados por uma multidão de amigos dele seria difícil bastante mesmo se fossem discretos. A situação, extremamente desfavorável, era como sangue se diluindo na água. Miller podia sentir. A multidão estava se dispersando. Para a estação, para as naves. Se mais pessoas começassem a se juntar ao caos, qual caminho seria mais provável? Havia um bordel um nível acima em meio quilômetro sentido antirrotação que recebia os tipos dos planetas interiores. O inspetor tarifário do setor 21 era casado com uma garota da Lua e se gabava disso com mais frequência do que deveria. Havia alvos demais, Miller pensou enquanto fazia sinal para que seus atiradores de elite se espalhassem. Tentaria argumentar com fogo. Parar aqui, para que ninguém mais fosse morto. Em sua imaginação, Candace cruzava os braços e dizia, qual é o plano B? As pessoas na extremidade da multidão fizeram o alarme disparar muito antes que Miller chegasse a uma conclusão. A onda de corpos e ameaças se deslocou. Miller posicionou seu capacete para trás. Homens, mulheres. Peles escuras, claras, marrom dourado, e todos com a estatura alta e magra dos Belters, todos com a raiva irracional e pasma de chimpanzés em guerra. Deixe-me abater uns 2 deles, senhor, Gelfish pediu de seu terminal. Colocar o temor a Deus entre eles. Chegaremos lá, Miller respondeu, sorrindo para a multidão raivosa. Chegaremos lá. O rosto que ele esperava apareceu na frente da turba. O homem sem camisa, imenso. Sangue cobria suas mãos e salpicava seu rosto. A semente do tumulto. Aquele ali. Gelfish perguntou, e Miller viu que um minúsculo ponto infravermelho marcava a testa do sem camisa que encarava Miller e os homens de uniforme atrás dele. Não, Miller disse. Isso só vai atiçar os outros. Então o que vamos fazer? Brown questionou. Era uma pergunta muito boa. Senhor, Gelfish chamou. O maldito tem uma tatuagem da PE no ombro esquerdo. Bem, Miller falou, se você tem que atirar nele, comece por aí. Ele deu um passo adiante, conectando seu terminal ao sistema local, substituindo o alerta. Quando falou, sua voz soou nos alto-falantes sobre a cabeça de todos. Aqui é o detetive Miller.
A menos que queiram ser presos como cúmplices de assassinato, sugiro que se dispersem agora. Desligou o microfone de seu terminal e falou para o homem sem camisa: Ei, grandão. Mova um músculo e atiramos em você. Alguém na multidão arremessou uma chave de fenda. O metal prateado fez um arco baixo no ar, na direção da cabeça de Miller. Ele quase desviou com um passo para o lado, mas a ferramenta atingiu-o bem na orelha. Sua cabeça encheu-se do som profundo de sinos, e sangue escorreu pelo seu pescoço. Não atirem, Miller gritou. Não atirem. A multidão riu, como se ele estivesse falando com eles. Idiotas. Ó sem camisa, encorajado, avançou. Os esteroides haviam distendido tanto suas coxas que ele oscilava ao caminhar. Miller ligou mais uma vez o microfone de seu terminal. Enquanto a multidão os via se encarar, não ficava arrebentando coisas. A bagunça não se espalhava. Não ainda. Então, parceiro. Você chuta até a morte só pessoas indefesas ou qualquer um pode participar? Miller perguntou, a voz num tom coloquial, mas que ecoava pelos alto-falantes das docas como um pronunciamento divino. Que merda está latindo, cão terráqueo? O sem-camisa perguntou. Terra? Miller riu. Você acha mesmo que cresci sob um muro de gravidade? Nasci nesta rocha. Os interioranos esmagam você, putinha, o sem-camisa falou. Você é o cachorrinho deles. Você acha? Merda, Velda, o homem respondeu. Merda, verdade. Ele flexionou os peitorais. Miller segurou a vontade de rir. Então matar aquela pobre coitada foi para o bem da estação? Miller questionou. Para o bem do cinturão. Não seja estúpido, cara. Estão usando você. Querem que haja como parte de um bando de arruaceiros burros, para que possam ter motivo para fechar este lugar. Schrauben sie Evasion, disse o sem-camisa em um alemão gutural, com sotaque belter, inclinando-se para a frente. Segunda vez que sou chamado de putinha, Miller pensou. Acertem a rótula dele, Miller mandou. As pernas do homem sem camisa explodiram em jatos carmesins gêmeos, e ele caiu uivando de dor. Miller passou pelo corpo que se contorcia, caminhando na direção da multidão. Estão aceitando ordens deste pendeiro? O detetive perguntou. Me escutem, todos sabemos o que vem por aí. Sabemos que a dança começa agora, tipo pá, certo? Eles foderam tua água, e todos sabemos a resposta. Jogá-los de uma câmara de descompressão, certo? Miller podia ver no rosto deles, primeiro o medo súbito dos atiradores de elite, depois a confusão. Ele pressionou, sem dar tempo para que pensassem direito. Voltou a usar a linguagem dos níveis inferiores, a linguagem da educação, da autoridade. Sabem o que Marty quer? Que vocês façam isto. Querem que este pedaço de merda aqui assegure-se de que todos olhem para os Belters e pensem que são um bando de psicopatas que destruíram a própria estação. Querem dizer a si mesmos que somos como eles. Bem, não somos. Somos Belters e cuidamos de nós e do que é nosso. Ele puxou um homem da multidão. Não era tão bombado quanto sem camisa, mas era grande. Tinha o círculo partido da PE no braço. Você, Miller falou. Quer lutar pelo cinturão? Quero, o homem respondeu. Aposto que sim. Ele também queria. Miller apontou com o polegar para o sem camisa. Mas agora está aleijado e vai ser condenado por assassinato. Então já perdemos um. Vocês veem? Estão tentando nos virar uns contra os outros. Não podemos deixá-los fazer isso. Cada um que for preso, aleijado ou morto é um a menos que teremos para enfrentar o que vem por aí. E virá logo. Mas não agora. Entendem? O homem da PE fez uma careta. A multidão se afastou, abrindo espaço. Miller podia sentir como se a corrente contra ele agora mudasse de direção. O dia está chegando, hombre, o homem da PE falou. Sabe qual é seu lado? O tom era de ameaça, mas não havia poder por trás das palavras. Miller inspirou devagar. E estava acabado. Sempre do lado dos anjos, o detetive respondeu. Por que não voltam todos ao trabalho? O espetáculo acabou, e todos temos muito que fazer. O impulso fora contido, a multidão se dispersou. Primeiro um e outro saindo pelas extremidades do bando, e então o nó se desfez de uma vez. 5 minutos depois que Miller chegou, os únicos sinais de que algo acontecerá eram o sem camisa choramingando em uma poça do próprio sangue, o ferimento na orelha de Miller e o corpo da mulher que 50 cidadãos de bem assistiram ser espancada até a morte. Ela era baixa e usava um traje de voo de uma linha de carga marciana. Só uma morte. Isso torna a noite boa, Miller pensou com amargura. Foi até o homem caído. A tatuagem da PE estava manchada de vermelho. Miller se ajoelhou. Amigo, ele disse. Você está preso pelo assassinato daquela senhora ali, quem quer que ela seja.
Você não é obrigado a participar de interrogatório sem a presença de um advogado ou representante do sindicato. Se me olhar torto, mandarei você para o espaço. Estamos entendidos? Pelo olhar do homem, Miller soube que sim.